E hoje vamos falar de uma animação que conquistou o mundo na década de 90. A última animação da Disney do Velho Testamento e que ganhou até o Oscar. Tarzan, de 1999. Uma animação que chamou muita atenção na época por trazer elementos inovadores. É sobre isso que vamos conversar agora, além de curiosidades e lições que esse filme vai passar. E no final, como de costume, eu falo a minha opinião. Resumindo a trama, o filme acompanha Tarzan, um bebê humano que após um naufrágio é adotado por uma família de gorilas na selva africana. Ele cresce entre os animais, desenvolve habilidades únicas, no entanto, sua vida muda drasticamente quando exploradores humanos chegam à floresta, incluindo a curiosa e encantadora Janet Porter. Tarzan então começa a questionar sua identidade e a sua origem. Possíveis pontos fortes do filme segundo a crítica. Temas profundos em uma animação leve. Apesar de ser um filme infantil, Tarzan aborda temas complexos como identidade, quem sou eu, homem ou macaco, família além do sangue, os laços emocionais são mais fortes que os biológicos, a aceitação e pertencimento, a busca de Tarzan por um lugar no mundo, choque cultural, a tensão entre natureza e civilização. Outro ponto fortíssimo é o visual marcante e a animação inovadora. A Disney desenvolveu uma técnica chamada Deep Canvas só para este filme. Essa tecnologia permitia criar cenários 3D com aparência de pintura, dando a Tarzan aquele visual fluido e dinâmico ao surfar nas árvores. Resultado, a técnica foi tão inovadora que ganhou um Oscar técnico especial em 2003. Outro ponto forte, eu tenho que concordar com isso aqui, tá? É a trilha sonora inesquecível de Phil Collins. É um dos grandes destaques do filme. Por exemplo, nós temos You Will Be My Heart, 'Cause you will be my home. Oscar de melhor canção. Song of Man, muito boa também. Strangers Like Me. Nossa senhora, só música bacana. Essa última, eu acho que é a menos do filme, assim, sabe? A que menos me interessou. Mas as outras eu acho marcante. E são músicas que não só embalam a história, como transmitem emoção, crescimento e descoberta. O outro ponto forte seria as relações emocionantes entre os personagens. Tarzan e Kala. Kala é a mãe gorila do Tarzan, um dos laços mais comoventes do filme. Tarzan e Jane, um romance cheio de curiosidade e crescimento mútuo. Tarzan e Kershak, o líder dos gorilas, uma relação tensa com respeito e busca por aprovação. E outro ponto forte do filme seria o antagonista, o vilão, o Creighton. O Creighton, ele é carismático, manipulador e representa a ganância humana sobre a natureza. Ele não tem poderes mágicos como os outros vilões da Disney, mas é perigosamente realista, o que o torna ainda mais ameaçador. Não tem nada mais perigoso do que o homem para a natureza. E com todos os pontos fortes citados aqui, eu concordo, e pela primeira vez eu não vou falar de pontos negativos do filme, porque esse filme não tem. Ele é impecável, perfeito, uma maestria na obra de arte. E agora eu vou falar das curiosidades do filme. Phil Collins gravou as músicas em vários idiomas. O cantor Phil Collins, responsável pela trilha sonora, gravou as músicas em 5 idiomas diferentes: inglês, espanhol, alemão, italiano e francês. Ele mesmo quis cantar nas línguas para manter a emoção da interpretação original, um esforço raríssimo. Tarzan foi inspirado em skatistas e surfistas. Os animadores usaram vídeos de skatistas e surfistas como referência para criar os movimentos de Tarzan deslizando pelos galhos. Por isso eles se movem com tanta agilidade moderna e fluidez. O som do grito do Tarzan tem uma origem bizarra. O famoso grito do Tarzan, aquele não foi feito por dublador, mas pelo editor do som do filme. Ele fez uma mistura de vozes humanas com efeitos eletrônicos e som de animais para criar o grito único do personagem. Realmente é um grito bem imponente. Eu acho que
É difícil imaginar uma pessoa capaz de gritar daquele jeito. Não é um grito impossível, eu acho que não, mas poxa, tem que ter gogó. E eu fiquei sabendo de uma coisa também, durante as minhas pesquisas, que quem deu esse grito do Tarzan na animação foi o dublador do Kraton, do vilão Kraton, não foi o dublador do Tarzan. O dublador do Tarzan é Tony Goldwyn, e quem deu o grito do Tarzan foi o dublador do Kraton, o Brian Bressett. Ele estava brincando no set ali, deu o grito do Tarzan meio que sem querer. Ele estava brincando, tá? E aí, os produtores ali ouviram ele gritar e pediram para ele fazer a cena. E o resultado foi aquele grito assombroso no final do filme e realmente impressionante. Outra curiosidade é que quase foi um musical tradicional. Inicialmente, Tarzan seria como os clássicos da Disney, com personagens cantando, mas os produtores acharam que seria estranho ver gorilas cantando baladas dramáticas. Então optaram por narrar as emoções pelas músicas do Phil Collins, como uma trilha sonora cantada externa. E ainda bem que fizeram isso. Elenco de vozes de peso. Tarzan adulto foi dublado por Tony Goldwyn, como eu já mencionei. Jenny foi interpretada por Minnie Driver. Kala, a mãe do Tarzan, que é a gorila, foi interpretada por Glenn Close. E Kraton, o vilão, como já mencionei, por Brian Bressett. E no Brasil, só por curiosidade, a dublagem também foi elogiada, com Tarzan dublado por Márcio Simões, a mesma voz do gênio do Aladdin, e realmente ele manda muito bem. Baseado em um livro de 1912, o filme é inspirado no romance Tarzan of the Apes, de Edgar Rice Burroughs, mas a Disney suavizou bastante a história original, que era bem mais violenta e adulta. O tanto que aquele elefante amigo do Tarzan fez um certo sucesso com o público, justamente por ele ser carismático e cheio de toque. Outra curiosidade é que o Tarzan é o último clássico 2D da Disney da década de 90, da Disney do Velho Testamento. Ele fecha a chamada Renascença Disney, que inclui A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão, etc. Depois de Tarzan, a Disney passou a investir mais em CGI e animações digitais. E também na porcaria da cultura woke, né? Diga-se de passagem. Que detonou a Disney todos os valores familiares que ela construiu ao longo dos anos. Para mim, a Disney está irreconhecível hoje em dia. Irreconhecível. Totalmente ideológica. Faz as suas animações apenas querendo inverter os valores naturais e fazendo também uma lavagem cerebral na população, de maneira totalmente forçada, né? Nitidamente forçada. A outra curiosidade, embora já tenha mencionado um pouco atrás, vencedor de Oscar da melhor canção original. A música Will Be In My Heart, de Phil Collins, venceu o Oscar em 2000. Curiosamente, essa é a parte curiosa que eu queria contar, ele venceu em cima de uma música de Toy Story 2, que era da Pixar, o que gerou até certa rivalidade entre os estúdios. Bom, mas tudo pertencia da Disney, então foi 2 tacadas, pelo menos uma acertou. E agora vamos às lições do filme Tarzan da Disney do Velho Testamento, que passava lições corretas naquela época. Família é quem cuida de você, não apenas quem te gerou. Ele pode parecer diferente, mas é meu filho. Essa frase foi dita por Kala, a mãe gorila do Tarzan. A maior lição do filme é que laços de amor e cuidado valem mais que laços de sangue. Tarzan é adotado por uma gorila, criado com afeto e respeito, provando que a família é construída com empatia, proteção e convivência. Respeitar as diferenças é essencial para a convivência. Tarzan vive entre gorilas, mas é humano. O tempo todo, ele precisa aprender a respeitar e ser respeitado por ser diferente. E isso vale para todos, humanos, animais, culturas. Lição: a diversidade não separa, ela enriquece. Sabe o que eu acho engraçado, já que estamos falando sobre esse assunto? Sabe quando 2 pessoas têm um desentendimento por causa de alguma situação? E aí a coisa eleva de nível e um começa a ofender, fugir do assunto, xingando ou criticando uma característica que a pessoa tem?
Sei lá, dois caboclos batem o carro no trânsito, beleza, alguém tá errado. Mas vamos supor que, de repente, um deles xinga bem assim, ah, seu gordo, tinha que ser gordo. Cara, o que tem a ver o cara tá dirigindo ali o carro e aí estão discutindo na batida, né, dos dois carros e o outro xinga o cara de gordo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ou sei lá, o cara é calvo e aí o cara xinga ele de, ah, seu careca. O que isso tem a ver, cara? Precisa disso? É uma infantilidade do ser humano, sabe? Começar a tocar num assunto que não tem nada a ver com a situação. Eu vi isso demais acontecer na minha vida, sabe? E eu sempre achei estranho porque as pessoas têm essa infantilidade. Tá lá discutindo e de repente toca no assunto que não tem nada a ver. Apenas com a intenção de ofender ou irritar a outra pessoa de alguma maneira. Parece que é um desespero de fazer a pessoa se irritar de alguma maneira. Mas não deixa de ser infantil, muito infantil. Eu mesmo não consigo imaginar eu entrando em uma discussão com uma pessoa por causa de uma situação, aí de repente eu solto assim, ah, seu dentuço, olha que dente horroroso você tem, não sei o quê. Cara, mesmo que seja verdade, não faz sentido. De repente o cara tem até orgulho do dente dele, vai saber. E por curiosidade, a próxima curiosidade é justamente sobre isso. Ser aceito pelos outros começa com aceitar a si mesmo. A grande jornada interna de Tarzan é descobrir quem ele realmente é. Ao se deparar com humanos pela primeira vez, ele entra em conflito: sou um homem ou sou um gorila? Lição: não importa onde você nasceu, o que define você são suas escolhas. Preconceito destrói pontes, compreensão constrói. O líder dos gorilas, Kershak, rejeita Tarzan por medo do diferente. Esse conflito mostra como preconceitos baseados em medo, o orgulho, afastam e ferem, enquanto a empatia aproxima. Para construir laços reais, é preciso ouvir, entender e ceder. A natureza merece respeito, não exploração. A chegada dos humanos na floresta mostra duas atitudes opostas. Jenny, que admira e quer conhecer os animais, e Creighton, que quer caçá-los e vendê-los. A lição: explorar sem ética destrói. Explorar com curiosidade preserva. Comunicação vai além das palavras. Tarzan aprende a falar inglês, mas o filme mostra que emoções, intenções e amor são expressões também com gestos, olhares e ações. O coração entende muito antes da boca falar. Você pode ser o elo entre dois mundos. No final, Tarzan entende que pode unir o melhor dos dois mundos, humano e animal. Ele não precisa escolher entre um ou outro, mas entregar o que aprendeu de ambos para se tornar alguém único. As suas experiências e origens, por diferentes que sejam, te tornam especial, não um erro. Tarzan teve um orçamento de 130 milhões de dólares e faturou 448 milhões de dólares na escala mundial. Um sucesso total. E não é só isso, foi um sucesso também em home video e na trilha sonora, que vendeu milhões de cópias. Foi o maior sucesso dos anos 90 após o Rei Leão, de 1994. E nas avaliações, Tarzan também teve um resultado bizarro: 90% de aprovação no Rotten Tomatoes e 75% de aprovação da audiência. E agora chegou o momento da minha opinião sobre esse clássico. Olha, eu lembro da época que passou o trailer dessa animação e prometia muito o trailer. Uns gráficos impressionantes, cores vivas, uma mistura de 3D com pintura, um estilo único. Eu nunca tinha visto em outra animação da Disney. Realmente trouxe artes inovadoras. Eu fiquei muito empolgado para assistir a animação. E quando eu assisti, minha nossa, olha, meu coração aqueceu. É uma animação extremamente caprichada, feita com coração, recheado de músicas boas, cenas boas também, um cenário de encher os olhos e, é claro, eu assisti essa animação várias vezes. Não foi só uma vez, não. Várias. Que é muito bom, principalmente na parte das músicas. Adorava quando chegava a parte das músicas, que na verdade na época eu assisti pelo Ed Mota, que quem não sabe foi o Ed Mota que cantou as músicas na versão brasileira e ele mandou muito bem, o Ed Mota. Rapaz,
como canta bem o Ed Mota. E para quem não conhece, ele foi um cantor dos anos 90 de MPB. E se você não sabe o que é MPB, é música popular brasileira, eu acho que ninguém mais sabe o que é isso hoje em dia. Eu acho engraçado esse estilo chamar MPB, música popular brasileira, sendo que de popular não tem nada. Se tu for em qualquer barzinho, qualquer esquina, tu vai achar um grupo assim com uma caixa de som assim, tocando um funk nojento pra caramba, com letras absurdas, tipo senta, senta, agacha, agacha. Alguma coisa com essas palavras, essas músicas de baixo grau, sempre tem. Quando eu vejo uma pessoa escutar esse tipo de música, funk, automaticamente eu já imagino que ela tem um cérebro do tamanho de uma formiga. Mas voltando pro Ed Mota, pra não dizer que eu tô falando besteira, ele não era só cantor de MPB, ele cantava outros estilos musicais também. Deixa eu lembrar aqui, jazz, samba rock, soul. Ele é um músico bem completo. E ele cantou todas as músicas do filme do Tarzan e mandou muito bem, muito bem. Quando eu lembro do Tarzan, eu lembro do Ed Mota. Pois na época eu assisti versão dublada e só lembro da voz do Ed Mota. E eu não me cansava de ouvir as canções. Não cansava e marcou a minha infância as músicas cantadas por Ed Mota. Mas aí eu tava pensando, quem mandou melhor? Quem foi melhor? Ed Mota ou Phil Collins da versão original, da versão americana? Olha, eu vou ser franco, pra mim, o Ed Mota ficou marcado nessa animação, certo? Mas aí eu fui ver a versão original, cantada por Phil Collins. E caramba, é muito bom também, é muito bom, cara. E eu diria que o Phil Collins, ele ganha essa parada, não exatamente por cantar melhor. Ele canta muito bem o Phil Collins. Canta muito bem mesmo. É tão marcante quanto o Ed Mota. O problema do Ed Mota é que ele é a nossa versão brasileira. E a gente tende a se conectar melhor com a versão brasileira porque ela transmite com todas as suas nuances aquele valor da canção, com as letras e tal. Então o Ed Mota ele foi um intérprete. E ele conseguiu interpretar muito bem todo o sentimento da música cantada na versão original, que foi a do Phil Collins. E eu vou dar esse reconhecimento pro Phil Collins, primeiro porque ele canta muito bem, segundo porque ele foi o criador e a alma por trás de toda a trilha das músicas do Tarzan. Mas as duas versões são muito boas. Se você tiver a oportunidade, escuta as duas. E falando nisso, a minha canção favorita, são muitas canções boas, é a Song of Man, que é aquela bem assim, presta atenção na letra. Só você vai encontrar liberdade pra viver, e um dia então será como um grande homem deve ser. Desculpa aí, eu não sou de cantar, não é meu forte, mas eu só queria que você prestasse atenção na letra. Olha, essa letra, rapaz, aquece o coração, parece que ela tá passando a mensagem assim pra mim, pra ser homem um dia, sabe? Pra buscar meu próprio caminho. É inspiradora. A música e a letra realmente aquece o coração, cara. Se você é homem, é uma mensagem pra você. E que cenas lindas enquanto a música é cantada. Você vê os gorilas andando, o Tarzan passando ali por cima deles e se pendurando nos cipós, e também escorregando como se fosse um surfista nas árvores, com todo aquele efeito inovador da época. Nossa, memorável demais esse filme. Memorável demais, com várias cenas memoráveis, com músicas memoráveis, aquele efeito de câmera girando, um efeito transacional que atiça a imaginação. É uma animação cheia de vida por todos os lados. Não parece simplesmente uma animação, parece outra dimensão. Aproveitando e falando de algumas cenas que são umas coisas assim vislumbrantes, nós temos uma cena também, é cheio de cenas memoráveis, mas tem a cena da Jane aparecendo na floresta pela primeira vez, é quando o Tarzan vê ela pela primeira vez, e ele salva ela dos babuínos ferozes. E é uma cena de tirar o fôlego, literalmente, porque é uma ação atrás da outra, não tem muito respiro, tá? Uma ação frenética atrás da outra. Eu acredito que é a minha cena favorita porque é de tirar o fôlego.
A outra cena favorita do filme é quando ele luta com o leopardo. Nossa senhora, eu gosto dessa cena porque ela é cheia de efeitos visuais e reproduz o leopardo, ou pelo menos o comportamento do leopardo, com uma fidelidade absurda. E a forma que o Tarzan luta com o leopardo é bem realista, levando em consideração que ele é humano e não daria conta de enfrentar mano a mano um leopardo. Por isso ele tem o apoio da lança ali. Então é interessante esse respeito às condições biológicas de cada um dos seres. E não é só porque é uma animação que a gente vai extrapolar aqui. Mas isso é só para ter uma ideia de como realmente o leopardo é superior ao humano. Mas por causa de dentro de certas condições possíveis é que o Tarzan vence o leopardo. E também é uma cena muito memorável, que é quando ele levanta, em um momento que você não sabe que quem está vivo é o leopardo ou o Tarzan, mas aí o Tarzan levanta, mostrando que ele está vivo, e ainda levanta o leopardo e dá o famoso grito dele de Tarzan, com aquela câmera girando panorâmica. Nossa senhora, que lindo demais! Nossa, eu me arrepio nessa parte, de verdade. É porque essa cena tem toda uma construção, ela é simbólica. É o Tarzan provando o seu valor em meio a toda a comunidade que ele cresceu, que é a comunidade dos gorilas. Nossa senhora, todo homem deve se sentir representado nessa cena, de verdade. E curioso porque o Tarzan é o único homem ali, né? Então faz sentido, ele representa todos nós. Aí mostra ele depois colocando o corpo do leopardo em frente ao Keshak, que é o líder dos gorilas. Cara, muito bom essa cena. E o Keshak, ele tem que reconhecer, nesse momento, o valor do Tarzan, até porque ele salvou toda a comunidade dos gorilas da ameaça do leopardo. Ai, que lindo! Lindo demais! Quem assistiu o filme entende o peso dessa cena. Falando nisso, eu estava pensando se aquele bicho era mesmo um leopardo. É, na verdade, um sabor, que é uma espécie de leopardo. Então, tecnicamente, um leopardo. E apesar de ser um filme que eu gostei muito, eu confesso que o final eu achei um pouco perturbador. Acho que foi só eu, porque veja bem, era pro Tarzan ir embora para a civilização, onde é o lugar que supostamente ele pertence, certo? Porque ele é um humano, ele é um de nós. Só que ele decide ficar, e a Jane fica junto com ele. Aliás, foi um gesto muito corajoso da Jane. Realmente ela amava o Tarzan, para abandonar a civilização onde ela cresceu e viver em um ambiente hostil, tipo a floresta. Mas tudo isso pelo amor, não é mesmo? E apesar do final ele ter me incomodado um pouco, tem boas lições desse final. Porque o Tarzan descobre que é humano, mas sua essência foi moldada na selva. Ele aprende sobre o mundo civilizado, mas no fim ele percebe que não precisa abandonar suas raízes para amar ou conviver com alguém diferente. Essa seria a lição do final. Você não precisa mudar sua essência para ser aceito ou para amar. Isso faz sentido. E agora justificando a outra parte, que foi a Jane. Porque a Jane também toma uma decisão bem significativa. Deixar o conforto, o luxo e a civilização para viver com Tarzan na floresta hostil. Ela abre mão do previsível em nome de algo mais verdadeiro. E no caso da Jane, ou melhor, através dela, a gente aprende que o amor real acontece quando ambos estão dispostos a sair da zona de conforto para algo maior. Então você vê que tem lições para ambos os lados, e na minha percepção tem um pouquinho mais de lições escondidas aí. Mas, por exemplo, o que eu percebi é que o Tarzan não queria abandonar suas raízes, a sua origem, a sua mãe, que foi quem criou ele, e era muito importante para ele. Ele gostava da Jane, sim, mas, querendo ou não, ele dava muito valor à sua mãe, seus amigos, por quem ele foi criado. Aquela questão de valorizar as raízes e de onde você veio. A mãe gorila e os outros amigos do Tarzan tinham muito valor para ele. No caso da Jane, digamos que ela encontrou outro valor na vida dela, que foi o Tarzan. Se você olhar com essa perspectiva, o final é bem mais bonito e mais fácil de aceitar. Coisa que eu não tinha maturidade para entender na época, mas que agora, com todo o meu aprendizado de vida, faz muito sentido.
Filme perfeito com um final possivelmente perfeito também. Tarzan marcou época com uma qualidade visual e musical incrível e até hoje toca adultos e crianças. Bom, é isso. Essa foi a minha opinião sobre Tarzan de 1999, o último filme da animação da Disney do Velho Testamento, que foi excepcional. Se gostou, deixa seu like. Também não deixa de comentar aqui embaixo se esse filme foi especial para você ou não. Eu gostaria de saber. Esse filme, para mim, é parte da minha infância. Sem mais, vou ficando por aqui. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá! Vou nem tentar.